Você conhece alguém que tem muita certeza e muita convicção sobre tudo o que fala, sobre praticamente todos os tipos de assunto? Aquela pessoa que acha que domina todas as áreas do conhecimento, que fala tudo com muita propriedade, mas na verdade ela acaba falando muita besteira e causando um certo constrangimento, aquela vergonha alheia? Pois é, isso é muito comum na internet, principalmente entre aqueles indivíduos conhecidos como teóricos da conspiração, os terraplanistas, por exemplo. Eles estão sujeitos a um efeito conhecido como Dunning-Kruger, e é sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Primeiramente, vamos entender o que é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o fenômeno pelo qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais que outros bem mais preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a incompetência que os impede de reconhecer os próprios erros e as próprias limitações. Como eu já mencionei, este efeito é muito comum em teóricos da conspiração, como os terraplanistas, por exemplo. De modo geral, os especialistas que tentam provar que a Terra é plana são flagrados, vez ou outra, tratando de temas que eles claramente desconhecem. Alguns se propõem a tratar de temas como, por exemplo, a física de partículas, quando mal tiveram habilidades suficientes para completar o ensino médio. A física de partículas é um tema extremamente vasto, um tema extremamente complexo e que exige, de fato, um conhecimento apurado a respeito do assunto, para que você possa tratar dele com propriedade. Os próprios físicos, que atuam na área das partículas, e o meu telefone está tocando! Os próprios físicos que atuam na área das partículas, eles são extremamente cuidadosos ao tratar do tema, porque eles sabem, eles têm ciência da complexidade que envolve. Já os teóricos de conspiração, eles apenas garimpam e arranham superficialmente conteúdos aleatórios que eles encontram na internet. E sem a real especialização, eles se propõem a falar de determinado assunto. O resultado, é claro, é desastroso, informações desencontradas, raciocínios equivocados, um verdadeiro show de vergonha alheia para quem realmente detém o conhecimento. Eu costumo citar terraplanistas para exemplificar o Dunning-Kruger porque, de fato, eles são o perfeito exemplo de comportamento ditado, delineado pelo efeito Dunning-Kruger. Como a teoria da Terra plana, que eu já considero como seita, ela não encontra respaldo em nenhuma, e eu repito, nenhuma área do conhecimento, eles precisam negar praticamente toda a ciência nas suas mais diversas ramificações para, de alguma forma, respaldarem as suas crenças absurdas. Não é raro que o mesmo terraplanista trate em seu canal de temáticas diversas, como a astronomia, a aeronáutica, a física, a história, a química, a teologia, a geometria, a biologia, a medicina, a geologia e tantas outras. Em todas estas áreas, o mesmo terraplanista se julga de fato um especialista, afirma refutar os grandes nomes da história em todas as áreas do conhecimento possíveis e estabelece num pedestal ilusório que ele próprio criou para si, onde ele é um verdadeiro gênio, se apresenta como o arauto do conhecimento e jamais estará errado, mesmo proferindo uma série de besteiras, afirmando uma série de absurdos, desenvolvendo raciocínios equivocados e causando constrangimento e vergonha alheia em quem acompanha o conteúdo e de fato é um especialista ou detém um conhecimento específico. Em alguns indivíduos, esse efeito fica extremamente evidenciado, gerando até mesmo uma certa presunção. Veja o que disse um terraplanista em relação ao próprio conhecimento. Mas eu tô tendo sempre aqui, dar aula para físico, dar aula de física para físico. Tô sempre aqui, tem que estar dando aula de química para químico. Tem que estar dando aula de teologia para teólogo. É claro que ele não possui qualquer conhecimento mais profundo ou especializado nessas áreas que ele citou, mas a necessidade de defender a seita a qual ele pertence e na falta de evidências para corroborar com aquilo que ele deseja acreditar, ele, meio que num mecanismo de defesa, ele se autoafirma detentor de tais conhecimentos, que claramente não é uma verdade. E o resultado é desastroso, como eu já disse anteriormente. Não é raro vê-los contradizendo o que haviam dito, confundindo e distorcendo conceitos elementares, afirmando inverdades e produzindo comentários que realmente, de tão absurdos, chegam a ser cômicos, hilários e acabam se tornando aí vítimas de chacota pela internet.
O filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, ele traz um pensamento muito interessante em relação ao efeito Dunning-Kruger, que ele acaba chamando de incompetente com iniciativa. Eu acho realmente um barato, mas é muito interessante e eu vou deixar como encerramento deste vídeo. É bem rápida a explanação do professor Cortella, eu gostaria muito que você acompanhasse o raciocínio dele, que nós iremos discutir esse assunto ao vivo numa live que eu pretendo abrir ainda essa semana. Então, se você está vendo esse vídeo semanas à frente, saiba que nós fizemos uma live para tratar desse tema, quase que eu travo a língua aqui, e para bater um papo com vocês aí, porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, galera, obrigado pela atenção. Fiquem com Mário Sérgio Cortella nessa definição sensacional que ele traz e discutiremos isso em live. Belezinha, pessoal? Obrigado, fiquem com o vídeo. Mas tem um perigo interno que é absolutamente danoso, que é a ação de algumas pessoas que, sem que tenham competência, sem que tenham capacidade, sem que tenham habilidade, se colocam a praticar coisas sem clareza do que estão fazendo. Há uma frase antiga que eu gosto demais que diz que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Uma pessoa incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma empresa, de uma área, num veículo, dentro de uma sala de aula, né? Porque a incompetência com iniciativa, ela coloca ali um perigo forte, dado que esse incompetente tem a iniciativa porque não tem noção da própria incompetência, né? E ao supor que sabe o que faz, aliás, às vezes até diz, pode deixar, eu sei o que eu faço, né? Nessa hora acaba produzindo um dano muito forte. A iniciativa, ela é necessária, a proatividade, o protagonismo, claro, é isso que se quer sempre. No entanto, tem que ser com preparo, tem que ser com alguém que tenha noção daquilo que está fazendo. Nós não sabemos sempre se estamos fazendo tudo certo. Aliás, a melhor maneira de saber que estamos fazendo certo é dialogando com outros que estão à nossa volta, colocando à prova aquilo que fazemos para que possa ser objeto de reflexão e de crítica e, acima de qualquer coisa, darmos todas as etapas que permitam uma nitidez maior em relação à eficácia e eficiência daquela ação que será feita. No entanto, o incompetente com iniciativa é muito perigoso, porque ele acha que está certo, independentemente do que falam a ele, do que dizem a ele. Por isso, um dos alertas mais fortes que nós temos de ter, especialmente na nossa formação, na nossa capacidade de execução do nosso trabalho, seja na atividade de docência, seja alguém que atua dentro de uma organização, seja na formação geral, por exemplo, como faz a Fundação Dom Cabral, é que a gente desenvolva fortemente a ideia de que a iniciativa tem que existir, mas com competência. E essa competência, ela vem de nós não ficarmos apenas no mundo das boas intenções. Por isso, a clareza sobre o que se faz, sobre como se faz e por que se faz, ela é decisiva para que a gente não produza desastres, e é possível fazê-los. Basta ter iniciativa sendo incompetente.